Oi, amados. Bom dia. Tudo bom com vocês? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor, do nosso amado, do nosso perfeito em tudo que faz, Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Angélica, Catilene. Bom dia, queridos. Mauro, Mate, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então, até o presente momento. Que seja uma sexta-feira de alegria, uma sexta-feira de paz, uma sexta-feira de amor, uma sexta-feira de transbordo do nosso Senhor Jesus nas nossas vidas, uma sexta-feira onde a gente fica mais firme ainda no nosso Jesus, nosso perfeito, nosso santo, maravilhoso Senhor Jesus, perfeito em tudo que faz. Esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos, exultemos nesse dia, amados. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que hoje é feriado e a gente faz a nossa parte, né, amados? A gente faz a nossa parte, a gente cumpre com os nossos compromissos com o Senhor. E que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. E, amados, nessa sexta-feira tão especial... Oi, Alinha, tudo bom? Nós vamos convidar o Enoque, não sei quem lembra do Enoque. Enoque, a última vez que ele fez live com a gente, se não me engano, foi em 2022. Ele fazia eu brincava, né, com ele, né? Falava que era o Segundas com o Enoque. E hoje, nessa sexta-feira tão especial, ele vai estar aqui com a gente, trazendo uma palavrinha do Senhor para os nossos corações, para a nossa vida nessa sexta-feira tão especial, nessa sexta-feira de reflexão, né, amado? Nessa sexta-feira a gente olha para dentro e olha para nós, faz essa reflexão para quê? Para ver tudo o que nosso Senhor Jesus fez por nós, amados. Para ver tudo aquilo que o sacrifício do nosso Senhor Jesus para cada um de nós. E a gente olha, amados, a gente olha para a gente olha para Ele e a gente fica fixo olhando para o nosso maravilhoso e perfeito Jesus. Tá bom, meus amados, antes vamos fazer a nossa oração. Na sequência eu já vou chamar o Enoque para que a gente comece a nossa live especial dessa sexta-feira especial, amadas. Bom dia, queridas, bom dia. Amém, Rubi, obrigada, viu? Glória a Deus. Amanhã você dorme bastante. Eu não sei se ele já entrou aqui, eu acho que não. Eu acho que a live não tá sendo entregue ainda para todos, mas vamos confiar, né, amados, de que a live vai ser, de que todos vão receber a notificação, de que a gente já tá aqui, de que a gente já começou, e o Enoque, né, inclusive, porque ele é o nosso convidado do dia. Vamos fechar os olhos, colocar a mão no coração, quem quiser, quem puder. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada por esse dia, obrigada por esse momento de reflexão, onde nós olhamos para dentro para refletir sobre a nossa vida, sobre as coisas que nós andamos fazendo, sobre as coisas que nós andamos falando, sobre a maneira como nós estamos vivendo, Pai, a vida de amor, de graça e de sabedoria que o Senhor já nos deu. Que a gente faça essa reflexão, essa auto-reflexão, Pai. Queremos, Pai, ficar cada vez mais firmes no Senhor. Queremos cada vez mais, Pai, buscar a sua face, Pai. Queremos cada vez mais andar nos caminhos do Senhor, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia ter mais entendimento, mais relacionamento com o Senhor e, consequente, intimidade, Pai. Nós queremos mais intimidade com o Senhor. Pai, revele-se a cada um de nós, Pai, de forma profunda, Pai.
Ajude-nos a buscar o Senhor, Pai, antes de qualquer coisa. Ajude-nos a buscar o Senhor, Pai, como Rei absoluto dos nossos dias e das nossas vidas. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, fez e fará nas nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor está conosco na adversidade, porque o Senhor está conosco nos tempos bons e alegres, porque o Senhor passa pelas águas com a gente, Pai, e elas não encobrem a gente, Pai. Obrigada porque o Senhor vai à nossa frente, ajeitando os caminhos, Pai, arrombando as portas de bronze, as trancas de ferro. O Senhor nos dá os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que a gente saiba que o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada por ser o nosso socorro, bem presente na hora da adversidade, o nosso escudo. Obrigada porque no Senhor, Pai, nós encontramos a plenitude da vida. No Senhor nós encontramos alegria, nós encontramos paz, nós encontramos amor, nós encontramos, Pai, tudo que nós necessitamos, Pai. Obrigada por prover todas as nossas necessidades. Pai, nós tomamos posse da sua palavra que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Pai, ouça o som do nosso coração. Veja o nosso amor pelo Senhor, Pai. Veja, Pai, que nós queremos acertar, nós queremos fazer aquilo que é agradável, justo, correto aos seus olhos. Nós queremos, Pai, andar no caminho que o Senhor trilhou e preparou e vai diante de nós para nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. Não queremos, Pai, viver uma vida diferente daquela que o Senhor preparou para a gente, Pai. Queremos viver uma vida alinhada, Pai, com o nosso propósito, alinhada com aquela vida que o Senhor de antemão preparou para cada um de nós, Pai. Obrigada por tão grande amor, tão grande bondade, tão grande misericórdia. Eu oro por cada um que aqui está presente, por cada pessoa que vai acompanhar a live depois, Pai. Eu oro para que em seus lares tenha provisão financeira. Eu oro para que tenha alegria. Eu oro para que tenha comunicação, para que tenha paz, para que tenha amor, para que jamais falte o pão e o azeite na casa deles, Pai. Mas para que eles tenham, Pai, para transbordar e multiplicar na vida de outras pessoas. Eu oro, Pai, para que tenha chuva de bênçãos na vida de cada um que aqui está. E eu oro para que eles tenham lindos testemunhos para a sua honra e para a sua glória. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Nós entregamos esse dia em suas mãos, na mais certeza de que grandes coisas estão por vir, que esse seja um dia, Pai, de reflexão, esse seja um dia onde a gente estude mais a sua palavra, um dia onde a gente medite mais na sua palavra, e nós pedimos para o Senhor se revelar mais e mais e mais a nós, Pai, ainda mais nesse dia, nessa sexta-feira tão especial, Pai. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Perdão. Vamos ver se o Enoque já está aqui para que a gente possa live. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui no feriado. Como o Robi falou, né? Vocês poderiam ter dormido mais um pouquinho, mas nós temos o nosso compromisso com o nosso maravilhoso Senhor Jesus. Olha ele aí, gente! Tá. Olha, meu Deus! Quanto tempo tem, amigo, que você não aparece por aqui? 1 ano e meio, mais ou menos? Não é tudo isso, não. Eu acho que foi desde 2022, hein? Olha só, não tem tudo isso, não. Tem, você não deu as caras aqui no passado. Foram poucos dias só. Você quer saber de trabalho? Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. E você? Tá tudo tranquilo. Tem alguém dizendo aí que travou. Será que travou mesmo? Travou? Mas aí deve ser a internet de alguém, né? Como é que tá? Tá tudo Eu tô te vendo bem. Não sei, queridos, escrevam aqui, por favor, se vocês estão ouvindo bem, por favor, se travou, se tá funcionando. Conta pra gente, por favor. Tá sem som. O meu ou o dele, por favor? Porque pra mim tá ótimo. Voltou. O Rubi falou que voltou. Eu tô te vendo e te ouvindo bem. Você tá me vendo e me ouvindo? tranquilo. Tranquilo. Tá.
Então já tá voltando agora, graças ao nosso Deus maravilhoso. Amigo, obrigada, viu? Porque você também poderia estar dormindo, mas você também aceitou o convite para participar aqui da nossa live, para poder falar mais sobre as maravilhas do nosso Senhor Jesus e a gente aprender mais com você, né? Obrigada. Nós sempre aprendemos juntos, né? Nós aqui sempre aprendemos uns com os outros, né? Alguma dúvida que um tem, o outro acaba tirando, alguma forma de crer que as pessoas acabaram aprendendo. E nesse momento a gente acaba tirando as dúvidas e as coisas vão se encaixando. A melhor coisa que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que abrir o coração para ser ensináveis, né? Porque as pessoas às vezes vêm com uma ideia feita, uma ideia pronta, e se armam para qualquer outra coisa, né? Nós temos que estar aberto para ouvir, para captar. Obviamente que temos que ter um filtro alinhado com os nossos ensinamentos dentro da palavra para nós sabermos realmente aquilo que é da parte de Deus e aquilo que é da parte da religiosidade de pessoas, né? Então é mais ou menos isso. Então, assim, hoje se comemora algo muito importante, que é a Páscoa. E para falar sobre a morte e ressurreição de Jesus, não dá para não voltar e explicar um pouco o significado da Páscoa, né? Porque esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E a morte de Jesus, sem ressurreição, não teria validade nenhuma para nos tornar salvos, se ele tivesse simplesmente morrido. E isso, muitas das vezes, dentro do nosso dia a dia, na igreja, seja lá onde for, na nossa família, onde nós aprendemos isso, nós passamos por um momento aí de tanta coisa, correrias, e não paramos para meditar no significado, no sentido da Páscoa, né? Se eu tivesse ficado apenas na morte, isso não causaria tanto impacto nas nossas vidas como impacta hoje, né? E aí, para muitos, algumas religiões, esse é um dia triste, se comemora com choro, com uma certa dor. E para nós, na verdade, nós temos que comemorar com alegria. Esse é um dia de alegria para nós. Amém. Amém. Poxa, a pessoa vai estar alegre porque Jesus morreu? Não, eu estou alegre porque ele ressuscitou. Aleluia. Amém. Isso. Estamos alegres porque ele ressuscitou. Esse é a grande chave da Páscoa. Que ele ressuscitou e passou da morte para a vida. E essa passagem da morte para a vida passou a todos nós que aceitamos ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nós temos que ter isso em mente. Tudo que nós tivermos que estudar da palavra, nós temos que ir no mínimos detalhes, principalmente se tivermos um pouquinho de paciência de estudar e ir atrás das palavras originais, o que significa Páscoa, é exatamente isso, passar do mal para o bem, passar da morte para a vida. Amém. E foi sua ressurreição que nos livrou dos nossos pecados. Foi na ressurreição que deu vida eterna para nós. Amém. Porque diz que Deus nos criou para a eternidade. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para a eternidade. Óbvio que ele caiu, e quando caiu, entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo, a morte passou a reinar na humanidade. Só que Deus prometeu que haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso ficou. E para aplacar essa quebra, foi quando Deus estabeleceu os sacrifícios de animais uma vez por ano, que aquilo ali aplacava a morte. Então as pessoas aplacavam provisoriamente até vir o cordeiro. Então cada cordeiro que era imolado, que era sacrificado, aquilo, de certa forma, aplacava essa morte. Só que isso só veio estabelecer com certo sentido de Páscoa, de passagem de um patamar para outro, mas isso não tirou os momentos de cultuar com sacrifício na época de Moisés, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, e teve resistência dos egípcios para isso sair, e vem as 10 pragas. Nas 10 pragas, na 10ª praga, quando entra ali a morte dos primogênitos,
E estava estabelecido que naquele, quem estivesse ali, o primogênito, tanto dos filhos quanto dos animais, morreriam. Deus estabeleceu ali, dentro do sacrifício, o quê? O cordeiro que passaria e não deixaria a morte entrar naqueles que criam nele. Foi quando ele determinou que Moisés matasse um cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nos ombrais. Não é que o sangue do cordeiro não deixaria morrer. Quando o anjo da morte passasse, ele não teria poder de enfrentar o cordeiro de Deus, que naquele momento era o sangue do cordeiro que era colocado nos ombrais das portas. E assim foi quando naquela noite que o anjo da morte veio, em todas as portas, inclusive dos egípcios que criam, que colocaram o sangue nos ombrais, não perderam seus primogênitos. Então, essa aí basicamente foi a primeira Páscoa estabelecida, o primeiro sentido da Páscoa. E essa passagem, né? Passarei e não atingirei ali, porque passarei vem do hebraico. Se você pegar isso aí, o significado nada mais é do que Páscoa, né? Então é com o sentido que devemos olhar a Páscoa, a passagem da vida nova, passagem da velha vida para a vida nova. Amém. Então, essa passagem que eu expliquei aqui rapidamente, ela está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, quando ele fala exatamente das pragas. Da praga da 10ª praga. Então ele insistiu para que matassem aquele cordeiro e passasse esse sangue, justamente para quando o anjo da morte passar, não ter nenhum prejuízo para aqueles que acreditavam, que criam que o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, estaria com eles. Amém. Tá? Então, no hebraico tem esse sentido. Passarei significa Páscoa, passar. É uma palavra de passagem da morte para a vida. Então, nós precisamos entender qual é a Páscoa que nós estamos comemorando, né? Qual o motivo de comemorarmos a Páscoa? É isso. Por que estamos comemorando? Já que a Páscoa diz passagem, nós estamos comemorando a passagem da morte para a vida, da morte para a ressurreição. Né? É o motivo de estarmos muito, mas muito alegres por causa da ressurreição, não por causa da morte, por causa da ressurreição de Jesus. A Bíblia é bem clara que diz que ele vive. Jó diz, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Então é justamente por causa da ressurreição dele que nós podemos comemorar a Páscoa no dia de hoje. Amém. Quero deixar bem frisado, o nosso Redentor, ele não morreu. Ele passou da morte para a vida. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele não só ressuscitou, como ele passou 40 dias junto com os discípulos, comendo e bebendo. Ele deixou. É importante lembrar que tem um dos encontros dele com Pedro antes dele morrer, que foi exatamente na praia. Quando Pedro, ali próximo da praia, quando Pedro encontra com ele ali, Pedro fica amargamente triste porque negou ele. E quando ele retorna da ressurreição, é na praia que eles encontram eles, na beira de uma fogueira, comendo, e ele chega e pergunta: tem pão e peixe aí? Isso mostra que a ressurreição dele foi completa. Porque nós temos que entender que a ressurreição de Jesus não foi ao Espírito ressuscitou e está vagando por aí, né? Não, Jesus não é um fantasma. Ele é real. Então ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. E ainda comemorou ceia com os discípulos. Depois de 40 dias, ele subiu aos céus. E voltará, assim como a Bíblia garante que ele voltará. Porque ele disse que eu vou preparar-vos lugar e levarei vós comigo. Então, e a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ela garante que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Representa aquele Cordeiro que os judeus, lá na antiga aliança, desde quando Moisés estabeleceu,
como substituição lá no início, até Jesus voltar, esse cordeiro que foi estabelecido por Deus para que ele fosse imolado nos sacrifícios e aplacar essa ira do pecado, para que a morte não viesse tragar espiritualmente a humanidade uma vez por ano. Isso foi por muitos anos dessa forma. Moisés fez isso, Abraão fez isso com Isaac, ao ponto de oferecer seu único filho. E aí, quando Deus aparece para Abraão e diz, não mate o seu filho, porque verdadeiramente eu conheço o seu coração, porque é o seu coração que eu quero, e você está disposto a entregar tudo que você tem, teu único filho. Por essa razão, eu vou providenciar o cordeiro. Naquele momento, ele providenciou um cabrito para ser imolado, mas ele disse, eu vou providenciar o cordeiro. E aí é interessante que isso se cumpre lá em João Batista, quando João Batista olha Jesus e ele grita, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí na morte dele, esse ato de derramar o sangue, e esse Cordeiro nos purificou de uma vez por toda. Esse ato de Jesus, nós temos que ter ciência. É isso. De uma vez por todas, esse sacrifício foi aniquilado e estabelecido que nós que aceitamos a eles, aceitamos esse sacrifício, que ele é o nosso Senhor, o nosso libertador, ele passou, morreu, ressuscitou, passou da morte da vida, e nós temos esse direito, e nós também passamos da morte para a vida. Espiritualmente falando, nós já passamos da morte para a vida. Não é soberba nós falarmos, abrir a nossa boca e diz, eu tenho a vida eterna, porque o meu Redentor sofreu por mim, ele morreu, ressuscitou por mim, e essa morte passou por mim, e a ressurreição também. Obviamente que ele promete que nós vamos receber um corpo incorruptível quando ele voltar, quando da eternidade. Por quê? Nós vemos outros exemplos de pessoas na Bíblia, como Lázaro, como outras as pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Sim. Mas essas pessoas elas não poderiam ter o mesmo sentido de ressurreição de Jesus, porque essas pessoas morreram depois. Outros eventos que nós sabemos de pessoas que ressuscitaram, mas essa ressurreição era apenas a ressurreição corporal, a ressurreição da alma, mas a do espírito, que o nosso espírito ele não morre. O nosso espírito, ele nunca morre. Ele volta para a origem da eternidade, de onde Deus nos enviou. Mas o que acontece? O nosso corpo ele morre. Na ressurreição eterna, o espírito ele continua vivo, o que vai ressuscitar na ressurreição eterna, o nosso corpo glorificado, e nós vamos ser ressuscitados igual o nosso Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vivemos nessa fé, crendo nessa ressurreição de Jesus, que ele já nos transportou do império das trevas, já nos transportou do império da morte, aquela morte que Adão deixou entrar através da desobediência. Hoje nós temos certeza que esse ato de Jesus já nos livrou de um caminho de morte eterna, que era o inferno. Amém. Lázaro não representa tanto, a ressurreição de Lázaro não representa tanto quanto a morte de Jesus. Nenhuma outra ressurreição pode ser comparada com o nível de ressurreição que Jesus recebeu. A de Jesus foi diferente de qualquer outra ressurreição. Por quê? Porque a Bíblia, em Efésios 1, diz que que Deus usou a eficácia da sua força, do seu poder, para ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos. Então, havia uma oração entre os judeus naqueles dias, falando sobre o Messias que seria ressuscitado, dizendo que a maior demonstração de poder de Deus seria ressuscitar aquele Messias um dia, mas eles não sabiam. E naquele momento, o nível de ressurreição que Jesus experimentou, nenhum homem experimentou antes dele. Ele foi o primogênito, inclusive na ressurreição, no nascimento e na ressurreição.
Então, em Gênesis 1:26 diz que Deus nos criou sua imagem e sua semelhança. Fomos criados para sermos eternos. Deus nos criou para vivermos para sempre, para existir eternamente. Então, nosso espírito, a nossa alma, para viver eternamente. Adão e Eva foram criados para ser eternos. Eles só experimentaram a morte por quê? Porque pecaram. Primeiro a morte espiritual, Sim. depois a morte física. E a partir disso, todas as pessoas que nasceram para ser eternas morrem um dia. A partir daí, todas as pessoas, com essa queda de Adão, todas as pessoas que nascem morrem um dia. Por quê? Porque pecam. Esse é o sentido. Por que elas morrem? Porque elas pecam. Esse salário é o salário do pecado. Mas Eclesiastes 3:11 diz que a eternidade foi colocada dentro do coração do homem. Desde o Antigo Testamento, homens e mulheres de Deus levantadas para falar sobre a eternidade. Nós podemos ver que Jó falou sobre isso, né, no livro de Jó 19:5. Está escrito, porque eu sei que meu Redentor vive. Por fim, se levantará sobre a terra, né? Falando do levantamento de Jesus, sobre esse ato de ressurreição. Isaías 26:19 diz que a terra dará a luz aos seus mortos, ou seja, ressuscitará os seus mortos. Daniel 12:2 diz, mostra que muitos que dormem no pó da terra, os ressuscitarão para a vida eterna. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Por que essa vergonha e horror eterno? Porque se não crê na palavra, se não crê no nosso Deus, se não crê nesse sacrifício de Jesus, não está aceitando esse ato de Jesus ter morrido para nos livrar da morte eterna do inferno. Simplesmente não é que Deus não quer salvar. Deus morreu por todos. Mas para isso, todos quantos receberem, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Sem receber, a nossa salvação pode não vir, pode não ser consumada pelo ato de eu não crer, pelo ato de eu não aceitar. Mas se nós aceitarmos, sabendo que Jesus já fez isso por mim, já morreu por mim, já ressuscitou por mim, quando o apóstolo Paulo fala, diz que ele sofreu a nossa morte para que eu tivesse a vida dele. Esse ato já consumado, é direito nosso. Ele sofreu a nossa morte, ele viveu a nossa vida. Esse ato foi para que ele... Só era possível essa morte, para que tivesse a ressurreição, algo de um ser humano que errou. Sim. Mas para isso deveria ser um cordeiro. Um cordeiro quer dizer limpo, imaculado. Imaculado. Para ser um assim, não poderia ser qualquer um de nós, cheio de pecado. Então, para Satanás, estava tudo perdido. Ele estava, ok, mas nada disso. Deus providenciou. Ele mesmo, através do Filho, se tornou humano. Ele teve que se tornar humano para passar por isso, morrer como ser humano, até sentir dor, ele só sentiu. Tudo que um ser humano sentia, ele sentia. Por isso a necessidade dele vir como homem. Então, nunca pense na eternidade como alguém que está só em espírito lá no céu. Nunca pense assim. A Bíblia diz que aqueles que já morreram em Cristo estão com o Senhor no céu, em espírito, mas essa ainda não é a posição eterna daqueles que morreram em Cristo. Essa não é a forma com a qual vamos experimentar a eternidade. Deus não criou apenas para serem um espírito, apenas para ser um espírito para viver vagando por aí. Não é isso. Deus criou para serem espírito, alma e corpos eternos. E isso nós vamos na ressurreição. Porque esse corpo incorruptível ele tem que morrer realmente. Nosso espírito, hoje nós falamos, eu sou salvo porque eu sou um espírito. Por esse ato de Jesus, eu já estou na nova aliança, já estou na nova vida. Mas esse corpo ele vai morrer, ele vai entrar em decomposição. Eu vou receber um novo corpo, uma nova alma transformada, mas o meu espírito ele continua o mesmo. Então, até a primeira vinda de Jesus, os ensinamentos sobre a ressurreição dos mortos estava
perdendo força. Até a vida de Jesus. Esse tempo todo, falar sobre a ressurreição estava perdendo força. Os estudiosos dos judeus, eles estavam até entrando em descrença, os fariseus. Eles acreditavam em espírito, os anjos, na ressurreição dos mortos. Mas os saduceus, que era outro grupo religioso, eles não acreditavam. Não acreditavam. Então, Jesus precisou vir impactar bem para eles, como muitos estavam crendo nesse tipo de ensinamento. Jesus teve que combater essa doutrina, porque eles não estavam crendo. Muitas vezes Jesus teve que bater de frente com os saduceus, falando sobre a ressurreição dos mortos. Jesus fala em João 5:24, né? Jesus foi muito, muito claro com eles a ensinar sobre isso, dizendo: quem crê em mim, quem crê nele, né? Tem a vida eterna. Da morte, passou da morte para a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não está falando que crê em mim um dia vai ter. Já tem. Já tem. Aleluia. É verdade. Já passou da morte para a vida. No versículo 5 desse mesmo capítulo, ele diz que a morte que ouviram a sua voz virão. Segundo os próximos versículos, nós nos maravilhamos disso. Por quê? Porque todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os corpos que estiverem nos túmulos, onde tiver, da forma que você possa imaginar, quando ouvir a voz dele, saiam, eles vão sair. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, os que estiverem praticando o mal para a ressurreição do juízo eterno. Porque o inferno não foi criado para nós. O inferno não existe para nós. O inferno existe para o diabo e seus anjos. Tá? Então, a saúde divina, ela faz parte desse pacote Amém. de ressurreição. Quando nós falamos sobre salvação, que rima com ressurreição, e essa passagem é importante entender todos os benefícios que nós temos hoje em Cristo. É isso. Ele é completo. É isso. Ele é muito completo. Eu costumo dizer, é um combo. O melhor combo que existe de salvação foi a morte de Jesus na cruz. E a saúde divina é autoridade, andar em fé, declarar as coisas que aconteçam e acontecem, andar em prosperidade, sabendo que Deus supre cada uma das nossas necessidades. Mas nós não podemos esquecer da coisa mais básica da eternidade, que é real para nós. Nós somos eternos. Os que estão aqui agora ouvindo isso aqui, os que estão por aí, os que estão no mundo, quando eu falo no mundo, sobre o sistema do mundo que não dá atenção, não dá ouvido, não dá crença que nós estamos falando, eles vão ressuscitar também. Mas muitas das vezes é para a morte eterna espiritualmente. Mas nós que cremos neles, ressuscitamos para a nossa eternidade, para vivermos ao lado dele. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amiga, é tão importante, né? Tudo que envolve Jesus, a gente sabe disso, né? E obrigada por você estar aqui com tanta didática de forma tão clara falando pra gente, né? Porque tem muita gente, até a gente falou disso, né? Que fez Jesus como um coitado, né? Até no início da live você falou isso, fala, Jesus, já sei aquele que morreu, né? Ficou lá pendurado na cruz. Então, assim, é importante a gente falar que foi uma obra completa, que Jesus morreu por todos nós. E como você, né, tá aqui trazendo pra gente, né, de forma tão clara, ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Nós, os que cremos, também ressuscitamos com ele, né? Que como você falou, tem muita gente que hoje fica triste, né? E esquece que, assim, que a obra de Jesus não termina na morte da cruz. Ele ressuscita no terceiro dia. É exatamente isso. E, assim, é importante eu fazer um link desse ato da morte de Jesus com o nosso batismo nas águas. Porque o batismo nas águas ele tem esse simbolismo também. Por que que nós, cristãos evangélicos, vamos dizer assim, batizamos em água e é submerso? Esse ato é um ato simbólico que nós estamos dizendo para o mundo, para o público. Eu, o velho homem, morri, agora estou sendo sepultado, e ao sair, eu estou sendo ressuscitado. Amém. Então,
Efésios vem dar uma explicação, o Paulo explica que o batismo ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição de Jesus na cruz. Quando Jesus estava lá na cruz, eu não estava lá pessoalmente, mas eu estava sendo representado por ele. Amém. Então, toda a humanidade foi levada na cruz, por isso o castigo dele nos traz a paz. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Pelas suas feridas somos e fomos sarados. Amém. Lá ele estava sofrendo por mim. E eu estava recebendo a vida dele, recebendo a paz dele, recebendo o perdão. E ele morreu, ele foi ressuscitado me representando. Ele ressuscitou me representando. Então, esse ato a gente tem que entender. O batismo, ele não salva ninguém. O batismo vem só selar, simbolizar. O ato que vai selar a nossa salvação, quando eu aceito ele e recebo ele e declaro que ele é o Senhor da minha vida e creio que ele morreu por mim, o Espírito Santo sela esse pacto com o meu espírito e com Deus. Então, João descreve que há um lugar que Jesus foi preparar para nós. Em Apocalipse, na segunda vinda, a segunda morte, vamos dizer assim, que é determinada para aquelas pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não aceitaram. Nessa vida que nós estamos vivendo, não aceitaram. Então, é um lugar tão ruim que o próprio diabo e a morte, eles serão lançados lá. A morte será lançada lá com o diabo. Então, nós podemos entender que Jesus ressuscitou, fez com que a morte passasse por nós sem causar dano algum. A primeira morte não vai nos causar dano algum, que vai eliminar esse corpo. Essa morte que vai eliminar o nosso corpo não vai nos causar dano. É que nós temos aí, nós às vezes ficamos preocupados com isso. Isso aqui não tem sentido. É só o automóvel que nos locomove para um lado e para outro. Então, não tem poder contra nós, nem contra a nossa salvação. Essa primeira morte não tem mais poder, porque o meu Redentor vive, ele ressuscitou, e eu ressuscitei com ele. Ele vai ser apenas uma transição, quando esse corpo partir, uma transição, uma passagem da nova etapa naquilo que vamos viver na eternidade com Deus. Essa primeira morte é tão simples que Deus já tem preparado um novo corpo para todos nós que cremos neles, nos esperando desde lá, depois da eternidade. Então, Mateus 10 diz que não devemos temer aqueles que fazem perecer a carne. Não tem sempre ter medo das pessoas, ter medo das coisas que faz perecer a carne. Assim que aquele pode fazer perecer o inferno, tanto a alma quanto o corpo. A eternidade que nos guardava era ressuscitar e ganharmos um novo corpo para passarmos a eternidade longe do inferno com ele, com Jesus, no lugar que foi preparado. O livro de Atos, ele fala em Atos 12, Atos 17:3, diz que era necessário que Jesus morresse e fosse ressuscitado dentre os mortos. Essa ressurreição não foi como a de Lázaro, mas morreu novamente, Lázaro, mas a de Jesus, ele não morreu novamente, ele vive ao lado do Pai. Romanos 6:9 também traz essa segurança para nós. Atos 26, versículo 22, 23, diz que os profetas, Moisés, deram testemunho de que Jesus seria o primeiro na ressurreição dos mortos. Desde Moisés já vem falando sobre isso aí. Jesus era a primícia para Deus em tudo, inclusive na ressurreição. Jesus experimentou a primeira morte. Jesus experimentou em primeira mão o ato de morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, ele experimentou em primeira mão o primeiro a se ressuscitar e não voltar à morte. Então, o que você pode, às vezes, se enganar? Ele morreu. Tal. Não morreu. Ele teve que passar por isso, por esse processo. Mas Deus providenciou uma casa nova. Providenciou a ressurreição dele e ele providenciou uma casa nova para nós, nos céus. Um corpo eterno, imortal, glorificado e incorruptível. Então, Jesus veio para mostrar que o homem vai existir eternamente em corpo e alma e espírito.
Depois de ressuscitar, Jesus passou os 40 dias. Passou os 40 dias conversando, comendo, instruindo, ministrando para mais de 400 pessoas, se mostrando que Jesus é ressurreto, de carne e osso diante dos discípulos. Eu imagino que a primeira ceia, depois que Jesus ressuscitou, foi uma festa muito grande Sim. com os discípulos. Não foi choro. Eles só passaram 3 dias sem ver Jesus, enquanto ele estava no processo de passagem da morte para a vida. Sim. Então, a sua morte. Depois de ressurreto, passou os 40 dias juntos, comprovando que ele é a ressurreição e a vida. Amém, Jesus. É muito importante. Ele é a ressurreição e a vida A para nós. vida. Sim. Eu não tenho Amém. medo. É um convite e eu vou afirmar: eu não tenho medo da morte, da condenação que estava sobre mim. Já passou, já foi. Eu não tenho medo mais de nada. Eu tenho a marca do Cordeiro, o sangue do Amém. Cordeiro Pascual sobre a minha vida. Então você Amém. tem essa certeza. E diz que nós devemos confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e crer com o nosso coração e crer que é direito nosso a ressurreição. Sem crer na eternidade, ninguém é salvo. Por isso nós temos que ter certeza disso. Sem essa convicção e sem essa declaração, não há salvação. Nós temos que crer e declarar: eu creio nele e eu tenho certeza do poder da ressurreição. Amém, Jesus. Romanos 8 chama de dia da ressurreição do nosso corpo, pois mesmo se estivermos mortos, vamos ressuscitar. Isso é garantido por causa da ressurreição de Jesus. Aleluia. A nossa vida em Cristo será manifesta com Ele aqui na terra, o dia da redenção do nosso corpo. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor maravilhoso. Nossa, palavras não são suficientes, né, pra gente agradecer Jesus. Eu acho que é a gente falando mais do amor dele, falando mais da obra dele, para que mais pessoas cada vez mais sejam alcançadas, né? E tenham a vida eterna, como nós estamos falando aqui, né? Receba o seu Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Crê com o coração, fala com a boca, crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, para que também possa experimentar a vida eterna, né? A vida eterna que Deus já preparou para a gente lá de trás. E aí, assim, para a gente fechar, nós não devemos nos conformar com isso, Tá? não ficar conformado com isso, pensando em outras pessoas, pensando nos nossos, seja lá quem for, não é só na nossa família, nos nossos amigos, porque nós temos que pensar em todas as Todos. pessoas que estamos ao nosso próximo, para transmitir essa verdade, trazer essas clarezas. É. E deixar bem claro, o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa está no ministério. Está no ministério, o segredo onde Deus se fez homem, passou a ser pessoa, passou a ser humano, ser carne, da nossa carne, através de Jesus, e nos resgatou da morte, do pecado, e nos deu dignidade de filhos e filhas de Deus. Então é com esse sentido que devemos olhar para a Páscoa, olhar para a morte, não ficar parado na morte, olhar na ressurreição. Amém. Páscoa é Amém, Jesus. passagem e Amém. para a vida nova. Passamos da morte para a vida. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, é, é tanta bênção, né? É tanta que muitas vezes nós ficamos querendo mais coisas de Jesus, né? Mas quando a gente reflete, quando a gente olha, quando a gente estuda, quando a gente, sabe, é só mesmo agradecer. É só mesmo ter gratidão, gratidão a tudo que ele fez por nós, né? Ele faz pela misericórdia dele, ele continua fazendo, ele supre todas as nossas necessidades, mas tudo aquilo que ele já fez por nós, né? Que a gente ande para agradá-lo, para ver o sorriso dele na gente, por tudo que por amor a cada um de nós ele já fez, né? E é importante a gente cada vez mais falar que, vou falar aqui mais uma vez, a obra do Senhor Jesus não acaba na cruz, não acaba na morte. Ele ressuscita e ele está vivo. Jesus vive, Jesus está vivo. Então, amados, receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que você seja salvo, para que você tenha vida eterna, todos os direitos, assim como o Enoque,
trouxe para a gente aqui hoje, né? Está trazendo e trouxe com tanta clareza sobre a nossa reconciliação com Deus também, né? Diante de tudo que o que nosso Senhor Jesus fez por nós. Eu acho que é isso, né? Ah, esse esclarecimento, né? O ato dele ter feito tudo isso, ressuscitou, nós não devemos esquecer e não devemos perder a nossa identidade nele. Amém. Tudo isso nós estamos nele, inserido nisso. Nós não devemos ter dúvida que nós já passamos da morte para a vida. Amém. Nós já passamos por isso. Então é muito importante frisar. Ele foi nosso representante na cruz. Ele está ainda hoje sendo nosso representante, porque ele disse que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é este outro. Ele não é uma vida, ele diz, eu sou a vida. Porque uma planta, qualquer animal, qualquer ser vivo é vida. Mas ele não é vida, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tudo artigo definido. Ele é. E está à direita do Pai intercedendo por nós. Esse esclarecimento, esse entendimento, eu tenho que ter certeza e não tenho ter medo da morte, porque eu já passei da morte para a vida. Amém. Ter medo de nada, porque eu sei que ele vive intercedendo por mim. Amém. Porque não vou terceirizar a minha crença em outras pessoas para eu chegar a acreditar talvez não ter tanta certeza. Eu creio na verdade absoluta dele, que é ato consumado. Quando ele diz, Pai, está consumado, está feito. Aleluia. Amém. 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 Jesus, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tudo e por tanto. Nós chamamos, nós te louvamos. Nossa, meu amigo, muito obrigada. Você faz falta, viu? Apareça aqui mais vezes. Muito obrigada, amados. Quem tiver mais alguma pergunta, quem lembrar depois de alguma pergunta que gostaria de fazer, tiver alguma dúvida com relação a esse assunto ou qualquer outro, manda para mim, manda para Enoque, tá bom? Não fiquem com dúvidas, porque como tá lá em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas vendo uma vida miserável, uma vida de dúvidas, uma vida de incredulidade, uma vida de incerteza. Então, porque não sabe, não tem a revelação da palavra, porque não sabe, não tem conhecimento, então perece. Então, não fiquem com dúvidas. Pergunte, veja que nenhuma pergunta é boba. Às vezes as pessoas falam, não vou perguntar isso, mas isso é tão bobo. Nenhuma pergunta é boba. Não fique com dúvidas, porque é importante que você tenha clareza no seu coração, clareza na sua mente acerca de todos os assuntos que você tem dúvida, especialmente desse, que é fundamental. Esse assunto é fundamental para a nossa vida, para os nossos dias. Amigo, muito obrigada. Olha, fica aí o convite para que você apareça mais vezes, tá bom? Eu ia brincar, falar vida não é só trabalho. Nós sentimos sua falta. Mas eu vou achar um jeito aí para a gente participar. É isso mesmo. Volte mais vezes. Muito obrigada. Olha lá, gente, quantos livros tem lá atrás. Pra você ver isso tudo. É o Enoque estudando cada vez mais. Bíblias, tem várias versões de Bíblia que ele tem. Então, assim, ele realmente sabe muito, muito mesmo. Então, pergunte, porque nós temos aqui uma fonte poderosa, um instrumento maravilhoso do nosso Deus maravilhoso, que é o nosso maravilhoso amigo Enoque. Obrigada por tudo. Beijo na família, que vocês tenham um feriado maravilhoso. Obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente no feriadão. Que Deus continue te abençoando cada vez mais, viu, amigo? Obrigada por tudo, obrigada sempre. E, amados, obrigada a vocês também. Mamãe, Gracina, Elinha, Rubi, Precioso, Seu Jesus, Rita, Angélica, amém, minha querida, para você também, na sua vida também. Obrigada a todos que aqui estiveram. A live vai ficar gravada, vai ficar salva. Quem quiser pode assistir de novo, pode mandar para outras pessoas, para que as pessoas tenham cada vez mais clareza acerca desse assunto da obra do nosso Senhor Jesus por cada um de nós. Tá bom? Um beijo para todos, uma ótima sexta-feira, sábado, domingo. Nos vemos segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de cada dia. Um beijo para todos. Amigo, obrigada mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Amém. Obrigada.